para ser MGTOW, tá ok, porque nós estamos olhando para a realidade aí, estamos constatando o que está acontecendo. A questão do id, tá, que é o nosso estado animalesco, é um local onde o MGTOW, se ele não souber cuidar, pode gerar uma fraqueza. Porque o id, como eu falei, é aquela questão existencial. E inclusive a pulsão sexual. Então, onde é que o MGTOW vai canalizar essa energia sexual dele, por exemplo? Se ele busca prostitutas, ele está canalizando essa energia sexual. Mas e se ele não busca prostitutas? Ele vai canalizar isso como? Entendeu? Masturbação, o cara vai virar um celibato mesmo total, sem nem se masturbar. Entendeu? Então pode ser que esse id fique um pouco inflamado, né? Se a pessoa não tiver um planejamento, né, muito adequado de como lidar com isso. Eu, por exemplo, procuro GP, eu particularmente me sinto muito à vontade com isso. Vamos para o ego. O ego é a aceitação do ambiente. É a visão que a sociedade tem nossa e a forma como nós nos enxergamos dentro da sociedade. O ego do MGTOW é algo que fica inflamado. Tá? Por quê? Porque a sociedade detesta a gente. Nós hoje, a nossa forma de existir, nós somos a tangente nessa história. Nós somos né, o que está fora de plumo. A sociedade toda puxa para um lado e nós estamos seguindo um caminho oposto, seguindo o próprio caminho, que vai contra os interesses da sociedade. Então, nós não somos reconhecidos pela sociedade. Então, nosso ego vai ficar pitando. Vai ficar pitando. Você pode ser forte, você pode ser o cara mais estudado do mundo sobre a Red Pill, mas você vai ficar com o ego inflamado, vai ficar com o ego inflamado. Então, quando eu vejo Dom Sano falando que é preciso matar o ego, é algo importantíssimo. Porque essa questão de matar o ego tem muito a ver com você conseguir se proteger do seu próprio ego, porque o seu próprio ego vai ser uma fraqueza para você. Tá? Por exemplo, quando a pessoa resolve refletir sobre a vida, meditar, transcender, qual é a primeira imagem que a gente tem na cabeça? Geralmente é aquele cara que se isola do mundo, vai lá para o alto da montanha ficar meditando, para ele buscar compreensão transcendental, se tornar um sábio, né? Você vê isso, por exemplo, em filmes, por exemplo. E o que seria essa questão de se isolar do mundo, por exemplo, no alto da montanha? O seu id está contigo, é o estado animalesco. O seu superego, que é o racional, está contigo, porque se você foi para montanha meditar, você chegou àquele raciocínio, você percebeu que aquilo ali era positivo, que era bom, e você decidiu por causa disso. Ou seja, o superego está ok também. Mas e o ego? Porque o ego é essa aceitação social, esse contato com as outras pessoas. Quando você se isola do mundo para meditar no alto da montanha, você está zerando seu ego, porque você está zerando seu contato com o mundo, com as outras pessoas. Então, você zera o ego, você consegue dar espaço para o id e para o superego evoluírem. E aí você consegue buscar raciocínios maiores, você consegue construir um raciocínio pleno, onde você tem uma aceitação boa de si. Então você percebe que quando a pessoa quer evoluir, quer transcender, ela busca se isolar. Ou seja, diminui o contato com as outras pessoas e reduz o ego. Agora vamos pensar nesse pessoal mimimi de hoje. Quando eles querem relaxar, o que eles fazem? Vão para a baladinha, se enchem de bebida, droga, ou, dependendo, né, da pessoa e tal, enche de remédio, de antidepressivo, por exemplo. O que isso está fazendo? Tanto a droga quanto a bebida e o antidepressivo, né, o medicamento, ele vai, vamos dizer assim, anestesiar a mente da pessoa, vai atordoar a pessoa, vai tirar a pessoa de suas plenas faculdades mentais durante um tempo. Então a pessoa vai beber, vai embriagar, ela vai se desconectar da realidade. E o que isso acontece? Ela desliga o superego. Não é à toa que quando a pessoa, por exemplo, fica bêbada, ou drogada, enfim, mas vamos supor bêbada, na festa, ela fica desinibida, porque ela não raciocina direito mais, então o superego foi embora, está desligado, e ela fica desinibida, né? Ela perde o raciocínio e fica desinibida. Então ela chega, por exemplo, para interagir com outras pessoas que ela não faria interação no estado normal, e ela acha que está abafando, acha que está recebendo o ok da sociedade, que as pessoas estão achando ele o máximo. Então vamos imaginar, por exemplo, aquele amigo seu bêbado, aquele amigo seu que quando bebe fica chato pra caramba.
e ele não se toca. Ele bebe e fica perturbando, enchendo todo mundo o saco, e ele acha que tá legal, que tá abafando, porque o superego dele tá desligado por causa da bebida. E o ego dele tá inflado, porque não, ele tá achando que tá recebendo o ok da sociedade. Não, o cara bêbado vai lá cantar mulher bonita, leva o fora, e pra ele tá tudo certo e tal, ele acha que tá tudo bacana. E isso é um escapismo. E quando a pessoa toma esse escapismo de beber, usar droga ou se entorpecer, no caso de medicamento também que eu tô falando, ele busca o quê? Desligar o racional, que é o superego, e deturpar a forma como o ego faz a leitura do mundo. Então ele zera o superego e faz o contrário do cara que quer meditar. O cara que quer meditar no alto da montanha, ele zera o ego e acaba expandindo o superego e o id. A pessoa modinha aí, que vai pra baladinha beber, ele zera o superego por causa da bebida ou de outros entorpecentes lá, e ele infla o ego. E provavelmente o id junto, porque né, o cara quando tá bêbado, ele pode perder a noção da realidade, mas ele não deixa de ter a vontade de o apelo sexual. Então, você percebe como que é importante MGTOW ter uma atenção especial para o ego, porque o ego é o pezinho psicológico nosso na sociedade, nessa sociedade misândrica, maluca que está aí fora, que quer caçar homens. Então, percebam isso, tomem cuidado. Esse assunto surgiu por causa dessa questão da mulher lá no meu trabalho que falou o negócio. Agora, eu raciocinando sobre isso hoje, estava me lembrando de algumas mulheres com quem eu tive relacionamento no passado, a forma como elas me afetavam. A mulher, ela tem uma questão emocional mais desenvolvida que o homem, uma inteligência emocional mais desenvolvida que o homem. Tá? Não estou falando sobre emotividade, estou falando de questão de inteligência emocional. Teve algumas mulheres, por exemplo, que ficavam me dando mole, me dando corda, saíam comigo e tudo mais, mas não firmavam comigo. E uma coisa que me chamou a atenção é que elas não botavam um ponto final. Elas não falavam não. Eu cantava elas, chamava para sair, elas saíam, ficavam de papo comigo e tudo mais, mas na hora que eu ia abordar elas para ficar mesmo e tudo mais, elas esquivavam. Ah, vamos ver, não sei o que, e enrolando, e não colocavam um não. Se ela falasse não, simplesmente eu entenderia, não é não, e virava as costas e ia embora. Mas como elas ficavam esquivando e nunca falavam não, eu ficava achando, tá fazendo charme, tá se valorizando para eu poder investir um pouco mais, sabe? Eu ficava, na época que eu estava na Matrix ainda, ficava alimentando esperanças. E isso é uma tática das mulheres para seduzir homens. Então assim, é uma traquinagem, é um joguinho emocional que elas fazem. Lembra do Nessan ali, tá falando sobre a mulher e o emocional, como é que ela manipula o homem e tal. Então é uma das táticas delas. As mulheres, elas trocam figurinhas, elas trocam táticas, elas conversam muito umas com as outras sobre os homens. Então é uma tática, não é um acaso. Então ela fica ali dando corda e ela não fala não, ela não põe um ponto final. Por que ela não quer botar o ponto final? Porque ela quer deixar o homem perdido. Pelo superego, o homem não consegue entender porque ele tenta usar o racional, né? Quando ele não tem a Red Pill ainda, ele tenta usar o racional, mas não consegue porque as coisas não fazem muito sentido. Pô, se ela não tivesse afim de mim, ela não tinha saído comigo. Se ela não tivesse afim de mim, ela não ia ficar me dando papo e me respondendo mensagem. Então o cara usa o racional e não dá certo. Aí o ego também não consegue encontrar uma resposta boa, porque ela tá aceitando o cara, mas não fala que não, e também a coisa não evolui, fica ali um friend zone meio nebuloso. Então, fiquem espertos, as mulheres são muito inteligentes emocionalmente. Se uma mulher, você está saindo com ela está te dando umas cordas, mas ela não deixa a relação ir adiante, não deixa você levar ela para cama, por exemplo, enfim, e ela não põe um ponto final, às vezes você até pergunta para ela, não, você quer alguma coisa comigo? Ela, esquiva, ela não fala não. Cara, se acontecer isso com você, você fala não, mete o pé, porque ela está brincando com você, ela está tentando, através do seu ego, tá? Manter você orbitando ela, e aí ela vai tirar vantagem de alguma forma, tá? Mulher utilitarista, então ela vai tirar vantagem de alguma forma, tá? Porque ela está confundindo o seu ego, e você não consegue sair desse estado de confusão, porque o seu superego, que é o racional, não consegue encontrar uma lógica,
Aí que muitas vezes as pessoas falam que as mulheres, né, não tem uma lógica, não sei o que. Na verdade é porque elas usam inteligência emocional. O homem é muito direcionado para aquela coisa mais racional. Então ele fica na mão da mulher por conta do ego, tá? E aí mais uma vez Dom Sandro fala muito, né, matar o ego, tá? Esse tipo de relacionamento que eu tô falando, por exemplo, da mulher ficar enrolando o cara ali, meio que friendzoneando ele ali, e nunca fala não, ela nunca dá o fora no cara definitivo, ela sempre fica meio que alimentando uma falsa esperança no cara. Cara, imagine você como se isso fosse um trem, essa relação. Quanto mais cedo você descer do trem, mais perto você fica do seu caminho certo, porque esse trem está indo na direção errada. Quanto mais tempo você ficar no trem, mais longe da estação certa você fica, e quanto mais tempo você ficar no trem, mais embalo ele está ganhando para longe do seu objetivo real da vida. Tá? Então na hora que você for pular desse trem, ou você vai estar muito longe, ou você vai estar muito longe e muito veloz, porque o trem está ganhando embalo. Quanto mais o tempo passa, mais você é arrastado na onda dessa mulher, tá? Dessa mulher errada. E na hora que você saltar do trem, como ele está com o maior embalo, você se machuca mais também. O seu emocional também fica exposto nisso. Então toda vez que você estiver se relacionando com uma mulher, ela estiver ali meio que fazendo que está tudo certo, mas não deixa você levar a coisa adiante, e ao mesmo tempo você tenta apertar ela para ver se ela fala que não quer nada contigo, ela nunca é conclusiva, né? Ela nunca fala, ó, não quero nada contigo não, você confundiu as coisas. Ela sempre fica meio que esquivando. Cara, sai dessa, você chega e diga não, porque isso é um trem que está te levando para outro rumo. Quanto mais tempo você ficar nesse trem, mais longe você vai estar da estação e mais embalo ele vai ganhar, e na hora que você for saltar desse trem, na hora que você resolver pular fora disso, você vai se machucar bastante. Beleza, galera? Espero que eu tenha concatenado bastante aqui essas informações e faça coerência para vocês. Qualquer coisa é só comentar aqui no vídeo. 41 minutos, eu detesto vídeo longo. Eu particularmente não assisto vídeo longo dos outros. Mas esse vídeo aqui estendeu bastante, eu espero que seja produtivo. Abração para vocês, galera, e Red Pill.